encontramos em Campinas padre, professor de yoga. Padre Haroldo Ram, professor de yoga. Quando eu o conheci, ele tinha 92 anos. Ele morreu aos 101. E ele teve em Campinas, Instituto Padre Haroldo. E aí eu comecei a participar, eu me tornei palestrante no Instituto Padre Haroldo, contando a minha história da depressão, a minha cura através do yoga. E eu passei a ser voluntária no Instituto Padre Haroldo, na Fazenda Padre Haroldo, trabalhando com dependentes químicos. Eu vinha uma vez por mês a Campinas, que tem um voo Sinop-Campinas direto. O padre tinha um motorista que me buscava no aeroporto, eu descia Inclusive, na fazenda. Seu filho é o comandante? É o comandante, Pedro Paulo aí. E eu ministrava aula pros internos na fazenda. Então lá nós tínhamos em média de 70 a 80 pessoas, dependentes químicos, e eu ministrava yoga. Porque... E você acha que yoga ajuda a olha, o Instituto... se livrar da dependência química? Ajuda. Ajuda fortemente. Fortemente. Que ajuda, claro que ajuda. O Instituto Padre Haroldo Haroldo... ajudou você com a depressão. Mas tem uma participação grande, mesmo na dependência química? Tem, porque todo dependente químico é ansioso. E o que leva à dependência química? Quando você traga um cigarro... Você faz uma prática de yoga inconsciente, carregando junto a empresa Souza Cruz. Mas você está praticando uma yoga quando você traga o cigarro. Quando você usa um baseado, você está praticando yoga. Tá? Aí quando você usa o álcool... Pela aspiração, né? Isso, olha, que inspira, que você traga, você está fazendo o trabalho de uma técnica de yoga. Talvez a pessoa pare e preste atenção na respiração, né? Exatamente. Na entrada de ar, e aí o álcool desacelera o seu pensamento, é um calmante. Então, a dependência química, ela está totalmente relacionada com a ansiedade. E se eu controlo a respiração, eu controlo a ansiedade. Porque a ansiedade não tem cura. Existe tratamento. Ou você toma medicamento, ou você controla a respiração. Então, eu praticava a respiração com os internos. E a partir das técnicas respiratórias, vinham os depoimentos dos próprios internos. O professor Hermógenes dizia que se você parar num ponto de ônibus onde tiver 10 pessoas, 9 pessoas respiram errado. Então, a gente pergunta na palestra, a primeira coisa que fazemos quando nascemos? É uma pergunta agora. Qual que é a primeira? Respirar. E a última coisa que fazemos quando morremos? Respirar. O último suspiro. Deixamos de respirar. O último suspiro. Então, quando falamos em qualidade de vida, nós estamos falando de qualidade de respiração. Só que as pessoas não param para prestar atenção na respiração. Quem aqui hoje, ao acordar, prestou atenção na respiração? Não, ninguém. Tá? Então, hoje quem não tem uma formação de conhecimento, eu pratiquei yoga duas épocas da vida. Um foi na época da faculdade. Lembra que o professor ia até lá em casa? Eu morava com a minha mãe ainda. E aí a gente dominava a sala do apartamento. Era um apartamento de 100 metros, 60 e poucos metros quadrados. Eu tinha horror. E aí ela tava já acelerada para ir para o Sem Censura. Eu ia trabalhar, eu ia sair. E o programa era ao vivo todo dia. Ele isolava a porta da rua, sabe? Você não tinha como sair. Era na passagem ali, né? Era um corredor assim, mais largo. Era a sala e pra porta da frente do apartamento. Não, e ele não se tocava, né? Então era uma ele tava coisa... isolando a porta, entendeu? Na viela ali, cheia de bolsa, cheia de brinco, de acessórios, os brincões, os anéisões. E depois, qual foi a segunda? E logo a primeira vez que você fez aula, acho que a primeira ou segunda, ele deu uma esticada em você que deu uma machucada, né? Ele acho que foi com muita sede ao pote. Aí deu uma alongada a mais. É o segredo do bom professor de yoga. E aí você ficou com dor e ficou com raiva, não quis mais fazer yoga. E depois foi quando eu morei em Los Angeles, que curiosamente Los Angeles, na Califórnia, é um dos lugares onde mais se pratica yoga no mundo. Talvez seja o mais. Isso em 2010, eu não sei como é que tá hoje. Alguns traziam essas informações para mim. Pois é. Na Califórnia, muito que existem milhares de tipos de yoga, várias linhas, né? Eu trabalhei todos esses anos com a Hatha Yoga, que é do professor Hermógenes, que eu comecei com ele. E eu vim difundindo aonde eu passava. Aqui na rua tem o método De Rose, tem uma unidade aqui nessa rua. É uma coisa mais dinâmica, mais intensa. O Hermógenes era mais um yoga mais tranquilo, algo mais de observação dos pensamentos, uma coisa mais tranquila. Né? Então, eu teve toda essa trajetória dentro do Instituto Padre Haroldo, aonde lá eu descobri que eu sofro de compulsão alimentar, que eu sofro do transtorno alimentar. Então, trabalhando com o Padre Haroldo, ajudando o dependente químico, eu descubro o meu transtorno. Mas como é que você descobriu? Por conta da compulsão alimentar. Porque eu sou uma pessoa que eu almoço preocupada com a janta, eu janto preocupada com o que eu vou comer amanhã no almoço. Como assim? Sinto necessidade de estar comendo, sinto fome.
Mas então isso é um transtorno. E aí não, sentir fome não é normal? Não, sentir fome sim, mas sentir desejo só por pensar na comida. Então é uma coisa de quantidade. Não é pouco que me saciava, era muito. Então isso tem é a ver algo... com a presença também, né? Você está falando, você está almoçando, pensando na janta, isso, você está pensando, estava ausente. sofrendo Então com o yoga me trouxe essa união entre essa compulsão alimentar que eu descubro dentro da instituição Padre Haroldo. Que aí eu falei, cara, o que eu tenho é compulsão. Só que em vez de eu descontar na bebida, no álcool, na droga, eu desconto na comida. Se você tem um belo cartão de crédito, você desconta nas compras. Né? Então você descobre ali. Então ali eu consegui alinhar tanto a minha compulsão como a também do meu esposo, porque ele tinha um pouco da compulsão com álcool. Então nós pudemos fazer esse alinhamento do tratamento através da respiração com controle da ansiedade. Porque se é ansiosa, eu não vou deixar de ser. É um país de pessoas mais... É um país mais ansioso do mundo, o Brasil, né? Dizem que que a ansiedade é uma característica brasileira, eu digo que a nossa região é pior ainda. Porque quem saiu... Eu sou do Paraná. Quem saiu do Paraná para ir para o Mato Grosso foi com a intenção de ficar rico. Nós não fomos sair do Paraná para ir para o Mato Grosso para passear. A missão objetiva ali. Fomos para ganhar dinheiro. Então, para você ser um cara de sucesso, você tinha que acordar às 6 horas da manhã, não podia descansar depois do almoço e trabalhar até às 8 da noite. E isso virou um círculo. Ai de quem descansasse depois do almoço. Então, é uma cultura implantada na região. Então, a cidade ela é muito acelerada. Ela é totalmente acelerada. Então, eu tenho todas essas características do acelerado, eu tenho a mente acelerada, e eu falo que o yoga ele vem para me trazer esse equilíbrio, entendeu? Eu te ofereci um cafezinho quando você chegou, não, já sou acelerada demais. Se eu não tomar quero na verdade, eu não poderia nem tomar café, porque eu tenho energia que sobra. Mas assim, de manhã eu tomo, mas depois na parte da tarde eu procuro tomar um chazinho, né? Que daí você dá aquela... E agora, recentemente, eu descubro que eu tenho lipedema, que era algo que foi quando eu descobri a Kátia Aranac. É porque é muito recente o lipedema. Sim, mas aí tem a ligação com o Eu me lembro que eu fiz a primeira vez que eu fiz uma entrevista e falei disso, deve ter o quê? 3 anos? É recente, acho que foi 2003 não sei que se foi eu nunca aceito na tratei desse medicina, assunto, né? por exemplo. Fiquei 21 anos no programa e nunca tratei desse assunto. E agora tá... Já tem muito recentemente em live. Tratei até mal, preciso até fazer uma coisa mais profunda. Eu fiz uma coisa muito superficial, assim, porque foi uma coisa que eu descobri... Sabe quando você começa, alguém te conta, ou você lê uma coisa, eu falei, nunca tratei desse assunto, vou tratar. Mas tratei... Nem sei se tratei com um especialista mesmo, sabe? Vou até olhar isso. Eu tratei como insignificante. Eu não aceitei. Em junho, eu saí o diagnóstico, eu não aceitei. E aí foi quando eu comecei a seguir a Kátia Aranac, que ela fala muito sobre alimentação, sobre zerar o álcool, o glúten, açúcar e trigo. Então ela tira tudo. Tira tudo. O glúten é uma neurotoxina, que é uma da pior ameaça que você pode fazer. O glúten tudo bem, mas... Logo depois a caseína, mas ela manda tirar tudo, o leite, o álcool. E aí eu tô nessa dieta, eu tirei tudo. totalmente, já tenho... Tirou tudo? Tudo. Nem um vinhozinho de vez em quando, zero. fim de semana, não? Nesse momento eu tô E você conseguiu isso com o Joaquim também? Ainda não. Eu comecei agora. É um novo desafio. Vamos devagar, senão eu acho que também tirar tudo, não sou... Mas eu acredito que seja se temporário. Fosse pra escolher um dos por três, exemplo, eu prefiro o álcool do que o glúten o glúten e o leite. é tranquilo de tirar, eu acho. Hoje em dia. Né? Que já tem várias opções de produtos no mercado. A própria né? Kátia, aqui a gente tem uma entrevista com ela no canal. Recente, e tem a receita da farinha... Dos produtos sem glúten. Da farinha sem glúten, que é farinha de arroz, mais goma xantana, enfim. É um blend de farinha sem glúten. Eu já comprei, eu coloquei na descrição do vídeo a receita dela, né? Pra quem quiser fazer. E eu tô usando. É muito legal. O glúten eu tô tirando bem. O laticínio, para mim, é mais difícil por causa do queijo. Realmente, eu sem queijo sou uma pessoa mas só de lembrar triste. Que vai inflamar, que vai doer, aí você vai olhar positivo, né? Inflama, então. Porque o queijo, realmente, acho... É muito difícil viver sem queijo. Mas um dia posso conseguir. Eu consegui viver sem cigarro. Com Fumei certeza. anos da minha vida, séculos. É só a hora que virar a chavinha que eu consigo, tem uma hora que você vira a chave. Eu queria que você um dia desse uma instrução de respiração e yoga para ela, mesmo sem ficar alongando muito, sem... Só a parte respiratória. Só a parte respiratória, que eu acho que vai fazer bem para você. Não, eu não presto atenção na né? respiração, não, confesso. Então, eu acho que vai te fazer bem. Eu acho que eu respiro mal, sei lá. O que apaixona no yoga? Que você pode dar prática de yoga para um cadeirante, para um acamado numa cama de hospital. Porque praticar yoga é prestar atenção na respiração e é prestar atenção nos pensamentos. Então, as pessoas confundem o yoga com os movimentos do corpo.
Tanto que a gente aquela posição de loto, não, tanto que difícil, a minha credibilidade com o yoga foi tão encantador que eu trabalhei com terceira idade, com asilos, com idosos. Yoga é para todos. Eu acho yoga que fazer bem, é para quem respira. Exercício de respiração. É sério. A hora que você aprender a respirar, prestar atenção na respiração, eu falo que é algo mais magnífico que existe no universo. E como é que presta atenção? Explica aí. Você presta atenção. Cadê você a professora? Inspira pelas narinas. Fecha os olhos, imagine que o ar ele passa por cima do céu da boca, ele preenche seus pulmões e você vai sentir os movimentos da respiração no baixo ventre. E quando você expira, quando você tira o ar, sente que o seu corpo ele diminui o volume. Ao inspirar, quando o ar entra, o seu corpo cresce, ele aumenta de volume. Quando você expirando, o corpo diminui o volume. E você passa a ser um observador desse movimento. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.